No mundo onde o mal se espalhou como uma praga, onde o pecado havia tomado forma em cada coração, Deus olhou para a terra e se arrependeu de ter criado a humanidade. Mas em meio a toda a corrupção, havia um homem de fé, um homem que caminhava com Deus. Ele era Noé, e através dele, Deus prepararia uma chance de recomeçar, mas não sem antes enviar o maior juízo já visto pelo homem, o dilúvio. Acompanhe o universo bíblico, enquanto revelamos a história de Noé, a arca e o dilúvio, um momento de salvação e destruição que moldou o destino da humanidade. O mundo antes do dilúvio era um lugar de escuridão moral e espiritual. A humanidade, que havia começado no paraíso, agora se encontrava mergulhada em uma corrupção tão profunda que a própria criação parecia gemer sob o peso do pecado. As Escrituras nos dão uma imagem sombria desse período. Em Gênesis lemos que a terra estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. Deus olhou para o mundo que ele havia criado com tanto amor e viu que toda a carne havia corrompido o seu caminho. Imagine uma sociedade onde a violência era a norma, a injustiça era celebrada e a busca pelo prazer egoísta era o único objetivo de vida. Os corações dos homens estavam endurecidos e seus pensamentos eram continuamente maus. A humanidade tinha se afastado completamente de seu Criador, ignorando suas leis e vivendo de uma forma que desprezava a santidade da vida. O pecado não era apenas um ato isolado, mas um estado de ser, uma cultura de rebelião que dominava cada aspecto da existência. A justiça de Deus parecia uma memória distante e a corrupção era a lei da terra. Mas mesmo nesse cenário desolador, uma luz brilhava. Em meio a toda a escuridão, havia um homem justo. Seu nome era Noé. Ele era um homem de fé inabalável, um farol de retidão em um oceano de maldade. E foi para este homem que Deus olhou. Em meio ao seu profundo pesar pela condição da humanidade, Deus viu em Noé uma semente de esperança. E através dele, Deus concederia uma última chance, uma missão vital que seria a única esperança de salvação para a raça humana. Noé não era um ser humano perfeito, pois a perfeição pertence somente a Deus. Mas a Bíblia o descreve de uma maneira muito especial. Ele andava com Deus. Isso significa que ele cultivava um relacionamento íntimo e constante com o seu Criador. Enquanto o mundo ao seu redor se afundava na depravação, Noé escolheu um caminho diferente. Ele não se conformou com a cultura de seu tempo. Em vez disso, viveu com reta justiça, em fidelidade e obediência a Deus. A escolha de Noé por Deus não foi baseada em seus próprios méritos, mas na graça divina. As Escrituras dizem de forma muito clara: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Este é um ponto fundamental em toda a história bíblica. A graça de Deus não é algo que merecemos, mas um presente que recebemos. Noé foi agraciado não por ser inerentemente melhor que os outros, mas porque seu coração estava aberto. Ele respondeu ao chamado de Deus com fé e um desejo sincero de obedecer. Enquanto a sociedade ao redor dele vivia em completa decadência moral, Noé e sua família se tornaram a última linha de defesa da retidão, um testemunho vivo contra o juízo que se aproximava. Ele não era apenas um homem justo, mas também um pregador da justiça, o porta-voz de Deus para uma geração perdida que se recusava a ouvir. Foi nesse contexto que Deus revelou a Noé a imensidão de seu plano, a construção de uma arca gigantesca. A missão que Deus confiou a Noé era de proporções épicas. Ele não apenas anunciou o que aconteceria, mas deu instruções detalhadas. Deus disse que faria chover sobre a terra por 40 dias e 40 noites, destruindo toda a vida sobre a sua face, desde os homens até os animais. Imagine o peso dessas palavras caindo sobre Noé. Ele recebeu a notícia de um cataclismo global, uma purificação do mundo, através de um dilúvio sem precedentes. Deus não deixou nada ao acaso. Ele forneceu a Noé as especificações exatas para a construção da arca. Suas dimensões, os materiais a serem usados, o número de andares, a localização da porta e da janela. A arca deveria ser uma embarcação colossal, projetada para suportar a fúria das águas e abrigar sua família e casais de todas as espécies de animais. Ela não seria apenas um barco, mas um santuário flutuante, o último bastião de esperança para a humanidade e toda a criação. Com uma fé inabalável, Noé obedeceu. Ele começou a construir. Pense na magnitude dessa tarefa. Durante vários anos, talvez até um século, Noé e seus filhos trabalharam incansavelmente em um projeto que ninguém ao seu redor compreendia. As pessoas riam dele, zombavam de sua fé. Por que construir uma embarcação gigantesca no meio da terra seca,
longe de qualquer grande corpo de água. Eles devem ter perguntado, mas Noé não se abalou. Ele perseverou, movido pela certeza da palavra de Deus. Ele sabia que o juízo divino era certo e iminente, e que a fé, expressa em obediência, era a única coisa que poderia salvar a sua família da destruição que estava por vir. Finalmente, após anos de trabalho árduo e zombaria constante, a arca ficou pronta. Era uma estrutura imponente, um testemunho silencioso da fé de um homem e do juízo iminente de Deus. Então, a voz do Senhor soou novamente, desta vez com um convite. Entra na arca, tu e toda a tua casa, porque te vi justo diante de mim nesta geração. Chegara o momento. O chamado para entrar na arca foi o ápice da missão de Noé. Ele e sua família, juntamente com pares de todos os animais da terra, entraram no refúgio que Deus havia providenciado. É fascinante imaginar essa cena. Criaturas de todos os tipos, grandes e pequenas, selvagens e domésticas, movendo-se em uma procissão ordenada, como se guiadas por uma mão invisível, em direção à segurança da arca. Cada detalhe da entrada na arca era uma mensagem de graça e misericórdia. Deus estava salvando um remanescente fiel, preservando a vida em meio ao caos que estava por vir. Então, um ato final e soberano aconteceu. Não foi Noé quem fechou a porta. As Escrituras dizem que o próprio Senhor o fechou por fora. A porta foi selada. Aqueles que estavam dentro estavam seguros, protegidos pela promessa de Deus. Aqueles que estavam fora foram deixados para enfrentar as consequências de sua incredulidade. A arca, agora fechada, se tornou um símbolo poderoso da salvação oferecida por Deus, um refúgio de esperança, no meio de uma criação que estava prestes a desmoronar. Com a arca selada e a família de Noé segura em seu interior, o mundo exterior permaneceu em sua rotina de incredulidade, alheio ao que estava prestes a acontecer. Então, as primeiras gotas de chuva começaram a cair. No início, talvez não parecesse nada fora do comum, mas a chuva não parou. Ela se intensificou. O céu se cobriu com nuvens escuras e ameaçadoras, e um som que a humanidade nunca havia ouvido antes tomou conta da terra. O rugido de um dilúvio torrencial. As fontes do grande abismo se romperam, e as comportas do céu se abriram. A Bíblia diz que choveu sobre a terra por 40 dias e 40 noites, sem cessar. As águas subiram implacavelmente. Primeiro, os rios e vales transbordaram. Depois, as planícies desapareceram sob o crescente volume de água. As colinas foram submersas. E, finalmente, até mesmo as montanhas mais altas foram cobertas. O mundo inteiro foi engolido por um oceano global. A destruição foi total e avassaladora. Tudo o que tinha fôlego de vida em terra seca pereceu. Para aqueles que estavam fora da arca, o terror deve ter sido indescritível. Eles viram suas casas serem arrastadas, suas comunidades desaparecerem e suas vidas submergindo nas águas do juízo, lá dentro da arca, flutuando em segurança sobre o caos. Noé e sua família observavam o cumprimento da palavra de Deus com reverência e temor. Eles sabiam que nada poderia salvar aquele mundo corrupto, exceto a intervenção divina, e que sua própria sobrevivência era um ato puro da graça e da misericórdia de Deus. Após muitos meses, as águas começaram a baixar. A arca finalmente repousou sobre as montanhas do Ararat. Quando o dilúvio cessou completamente e a terra se acalmou, Deus fez uma promessa solene a Noé e a toda a humanidade. Para selar essa promessa, ele colocou um sinal magnífico nos céus. O arco-íris. Deus disse: "Este é o sinal da aliança que estabeleço entre mim e vós, e toda criatura vivente convosco, por gerações perpétuas. O meu arco tenho posto nas nuvens, e será por sinal da aliança entre mim e a terra, sempre que as nuvens de chuva se formassem." O arco apareceria, lembrando a Deus e a humanidade de sua promessa de nunca mais destruir toda a vida com um dilúvio. O arco-íris, um belo espectro de cores que aparece após a tempestade, tornou-se um símbolo eterno de esperança, redenção e da incrível misericórdia de Deus. Apesar do juízo necessário sobre o pecado, Deus demonstrou seu compromisso de preservar a humanidade. Após o cataclismo, a porta da arca foi aberta, e Noé, sua família e os animais saíram para um mundo totalmente novo. A terra estava limpa, lavada e renovada. Era um recomeço. A primeira coisa que Noé fez foi construir um altar e adorar a Deus, agradecendo pela salvação. Deus abençoou Noé e seus filhos, com a mesma ordem que deu a Adão e Eva: "Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra." A humanidade estava recebendo uma segunda chance. No entanto, o dilúvio limpou a terra,
mas não erradicou o pecado do coração humano. A natureza pecaminosa ainda estava presente. A história da humanidade continuaria a ser uma jornada de altos e baixos, de fidelidade e rebelião. Mas o caminho da salvação, um convite constante de Deus para um relacionamento com Ele, permaneceria aberto. A história do dilúvio é uma lição poderosa. Ela nos lembra que a justiça de Deus é infalível e que o pecado sempre tem consequências. Mas mais do que isso, ela nos mostra a profundidade da graça e da misericórdia de Deus, que sempre provê um caminho de salvação para aqueles que o buscam com fé. O arco-íris continua a brilhar nos céus hoje, um sinal perpétuo da aliança de Deus e de sua promessa fiel à humanidade. No próximo episódio do Universo Bíblico, vamos explorar o momento em que a humanidade, em sua arrogância, tentou desafiar a autoridade divina mais uma vez. Investigaremos a história da Torre de Babel, quando os homens tentaram alcançar os céus por suas próprias forças. Inscreva-se no Universo Bíblico para não perder a Bíblia como você nunca viu, do Gênesis ao Apocalipse. Obrigado por assistir e até a próxima.